Não se conforme, se transforme. Elimine essa erva daninha. Experimente uma nova semeadura. Ouse experimentar a vida abundante. Elimine essa erva daninha. Experimente uma nova semeadura. Ouse experimentar a vida abundante. Vida abundante. Olá, aqui é Elaine Meirelles. Hoje nós vamos continuar falando sobre o ciclo da ferida. No primeiro episódio, nós apresentamos o ciclo da autossabotagem. No segundo episódio, nós contamos sobre um evento de injustiça acontecido na tribo de Benjamim. E nós vimos o quanto o rei Saul tinha uma autoimagem muito negativa, uma baixa autoestima e o quanto ele ficou preso a esse ciclo e por essa razão ele não cumpriu a missão. Hoje nós vamos mostrar um outro benjamita, o apóstolo Paulo, que escreveu uma história muito diferente, mas nem sempre. Sabemos que Paulo é um benjamita porque lá em Filipenses 3, verso 5, ele se apresenta como pertencente à tribo de Benjamim. O início da história de Paulo com os cristãos não foi muito legal. Ali em Atos 9 está registrado que Paulo, na época ainda chamado de Saulo, era um perseguidor da igreja. Inclusive, ele estava indo a caminho de um lugar chamado Damasco, onde tinham muitos cristãos, e ele ia para arrebentar com os cristãos. Mas no caminho, um evento de forte impacto emocional muda de uma vez por todas a vida de Saulo. Se você quer conhecer essa história em detalhes, é só ler lá no capítulo 9 do livro de Atos. É incrível. Agora eu quero compartilhar com você alguns textos incríveis que comprovam como Paulo tinha rompido com aquele passado de dor, estava pronto para cumprir a missão dada por Deus a ele, ele recebia de Deus e transbordava na vida de outras pessoas. Se você quiser acompanhar isso em detalhes, leia as cartas de Paulo. Ainda hoje, estudando as cartas de Paulo, eu sou impactada, assim como todas as pessoas ao longo da história que tiveram a oportunidade de ler as coisas que ele escreveu. Eu vou começar com 1 Coríntios 1, 27, fazendo até um paralelo com o que Saul disse. Lembra que Saul disse assim: a minha família é menor, nós somos insignificantes, lembra disso? Olha o que Paulo escreve. Ele, Deus, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Então o nome de Deus era glorificado através de Paulo, não porque ele era muito, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo nos alerta quanto ao perigo de ficarmos presos ao passado, tenha sido ele traumático ou glorioso. Olha o que diz esse texto em 1 Coríntios 3, 22. Seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo pertence a vocês. Veja que ele não menciona o passado. Sabe por quê? O passado não nos pertence mais. Até mesmo o nosso passado de dor, quando nós entregamos para Deus, ele já não nos pertence mais. Nem mesmo Deus quer ficar com o nosso passado. Existe um texto nas Escrituras que diz que ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas. Então presta atenção, o passado não nos pertence mais. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. Ainda em Romanos 8, 38 a 39, ele fala sobre uma série de coisas que não podem nos separar do amor de Deus. Dentre essas coisas, ele menciona que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem coisas do presente, nem do futuro. Perceba que ele mais uma vez não menciona o passado, porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus por conta do passado. Quem está preso ao passado não está pronto para receber coisas novas. Se você se apresenta diante de Deus com o seu tanque cheio, não tem espaço para que Deus coloque coisas novas e nos revele tudo o que Ele tem para o nosso futuro. Existem duas formas de romper com o ciclo. Uma é, como aconteceu com Paulo, sobre forte impacto emocional diante da revelação espiritual que ele teve também. Então, esse rompimento aconteceu de uma só vez.
E a outra forma é diante de um processo, é uma decisão consciente. Não está bom, eu vou mudar. Porque quando a gente fica muito tempo com uma dor, nós vamos construindo caminhos neurais. Os caminhos neurais, eles são construídos pelos nossos pensamentos. É como se o nosso cérebro fosse um queijo e pegássemos bolinhas quentes. Essas bolinhas são os nossos pensamentos. Solta uma bolinha quente em cima de um queijo, vai fazer um caminho. Então os nossos pensamentos ao longo de muitos anos ou durante um tempo, eles vão construindo esses caminhos neurais. Como sair? Construindo novos caminhos. Muitas vezes o cérebro vai resistir, mas nós precisamos persistir na construção desses caminhos. E a Bíblia já nos direcionava, inclusive por escritos de Paulo. Lá em Romanos 12:2 está escrito assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está escrito: construa novos caminhos neurais. Existem duas palavras nesse texto. Uma é não vos conformeis. Se você pesquisar no dicionário, você vai ver que conformar é aceitar passivamente aquilo que vem. A pressão externa, ela forma você. Isso é conformar. A Bíblia diz, Paulo disse, não vos conformeis, mas transformai-vos. A palavra transformar vem de movimento, de não se conformar, de não aceitar. A pressão que acontece dentro de você vai te formar. Então não se conforme, se transforme, renove sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na história que nós estamos terminando, nós vimos que Saul não cumpriu a missão, mas o apóstolo Paulo, ele termina os últimos dias dele declarando isso que eu sonho em declarar um dia também: combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a minha fé. Volte a sonhar.